Olá, bem-vindos a mais um vídeo no canal Professor Carlos Alexandre Costa. E vamos dar continuidade aos nossos estudos acerca da religião, a cultura de Ugarit, os achados antigos da cidade de Ugarit, a moderna Raichanra. Estamos lendo o excelente artigo científico que tem por título A Cidade de Ugarit, Contribuições para o Estado da Religião do Antigo Israel. Artigo este escrito e publicado por Rogério Lima de Moura. Rogério Lima de Moura é bacharel em teologia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, mestre em ciências da religião pela Universidade Metodista de São Paulo. Nós estaremos lendo, ou melhor, dando continuidade à leitura deste artigo a partir da página 16. Enquanto eu estiver lendo, estará aparecendo para você capas de livros, referências bibliográficas, do qual eu me utilizei para estudar e fazer os meus comentários. El e Baal na Bíblia hebraica. O início de Israel se deu nas montanhas de Canaã, existindo como um subgrupo dos cananeus, uma estela do faraó Merneptah, 1213 a 1203, antes da Era Comum, contém a descrição de uma campanha militar no Levante. Vários povos derrotados são descritos, e Israel aparece não como um país, mas sim como um grupo de pessoas. Eu já falei outrora, deste grande problema que existe na tradução da estela de Merneptah. Desde o primeiro arqueólogo que achou a estela, o Flinders Petrie, existe um debate por parte de egiptólogos que não identificam na forma transliterada o nome Israel. Na verdade, até na obra em que vai falar diretamente deste achado, citando o próprio Flinders Petrie, a tradução, ou melhor, a transliteração seria Iziriar, que se lê como Israel. O que nós temos visto acontecer no mundo acadêmico é que foi se ajustando esta tradução, tirando os dois Is, botando um Y e botando um El no final, quando no próprio hieróglifo egípcio a partícula El não existe. Então, o que nós vimos acontecer ao longo de anos é que diversos acadêmicos aceitaram que Iziriar é Israel, mas a transliteração direta da estela não se escreve Israel, mas sim Iziriar. Esta é a verdade. Inclusive, muitos egiptólogos falam sobre isso em obras, quando que fica reservado a defesa da escritura ou da inscrição ou da tradução da inscrição para Israel por parte apenas daqueles que trabalham com a arqueologia bíblica, aceitando ser Israel por ter sido uma campanha na região do Levante. Então a tradução para Israel está muito mais atrelada a um contexto geográfico do que de uma evidência gramatical, hieroglífica por parte da tradução egípcia deste nome. Essa é a verdade. Doa a quem doer, mas a verdade é esta. E como a maioria dos crentes não chegam nem perto de lidar com a literatura especializada ou com as pessoas que são egiptólogos de fato, formados em egiptologia, livros de egiptólogos, então eles só apenas repetem aquilo que os arqueólogos bíblicos ou aqueles que lidam com a própria arqueologia bíblica vão defender. Por exemplo, no próprio livro do Israel Finkelstein, que é um grande arqueólogo da região do Levante, um grande arqueólogo que tem feito realmente uma pesquisa científica séria, ele também admite que no livro dele é Israel que está ali. Então ele apenas reproduz aquilo que já vem sendo um consenso acadêmico. Mas dentro do debate da tradução dos hieróglifos, não há, nem chega perto de existir este consenso. Vamos dar continuidade aqui à leitura. Eu trouxe esse comentário porque de repente há uma pessoa que possa estar assistindo ao vídeo aqui no canal a primeira vez, não tem nenhuma ideia ou noção sobre esse assunto, sobre esse debate, do qual eu mostrei lá no canal Verdades Ocultas da Bíblia
a fonte primária, o primeiro tradutor, o que ele próprio falou, como ele descreveu, e assim a gente segue nessa senda de conhecimento, sempre buscando fontes primárias. Vamos dar continuidade à leitura. Determinante para a nossa pesquisa é que o nome Israel aparece na estela e não Israel, o que indicaria, pela composição do nome pela partícula Yahu, que esses proto-israelitas fossem adoradores desde o seu surgimento do Deus Yahweh ou Javé, Yud-He-Vav-He. O nome Israel, com a partícula El, fornece com toda a probabilidade que o Deus cabeça do panteão cananeu, El, foi adorado entre esses primeiros israelitas. Então, o que também é interessante é que na gramática do hebraico bíblico, do hebraico massorético, tende-se a traduzir El como Deus. E é claro que acaba gerando um vício de interpretação, porque El era um nome próprio. El era o chefe do panteão cananeu, esposo da senhora Ashera Domar, que era a mãe do panteão cananeu. Pai de Baal, Mot, Ian, pai dos deuses, o presidente da Assembleia Divina. Então há esse problema porque nessa interpretação gramatical mais voltada à religião, El vira um nome para dizer Deus de maneira genérica, quando na verdade El é um nome próprio. A própria Bíblia hebraica testemunha que Yahvé foi introduzido a partir de fora do panteão dos primeiros israelitas. Essa divindade não pertencia ao panteão cananeu, pois não encontramos nenhuma menção dessa divindade nos escritos de Ugarit. Assim, onde surgiu Yahvé? Uma pista se encontra em Juízes, no livro dos Juízes, capítulo 5, versos 4 e 5, que diz o seguinte: Yahvé, quando saíste de Seir, quando avançaste nas planícies de Edom, a terra tremeu. Troaram os céus, as nuvens desfizeram-se em água, os montes deslizaram na presença de Yahvé, o do Sinai, diante de Yahvé, o Deus de Israel. Nós iremos trabalhar aqui também no canal Professor Carlos Alexandre Costa as hipóteses que falam do surgimento de Yahvé, mas pelo que nos parece de tudo que já foi pesquisado, reproduzido pelos mestres, doutores, PhDs, realmente os exegetas e arqueólogos bíblicos compromissados com a pesquisa acadêmica séria, com a pesquisa científica, é que ele tem uma origem árabe, obviamente, a própria Bíblia está dizendo isso, das planícies de Edom, então Monte Seir, nós já sabemos, então tem uma origem árabe. Nós temos uma identificação, né, no templo de Soleb e também a inscrição em Amara Oeste. Então nós temos ali vinculados ao Chasso. Só que quando nós vemos o tetragrama vinculados ao Chasso, nós encontramos claramente que não está falando em primeiro momento de uma divindade, mas sim de uma designação ao povo Chasso. Então nós temos a obra de Daniel Fleming, que fala claramente e trabalha muito bem essa questão. Professor, PhD, Daniel Fleming. Então isso é trabalhado, desenvolvido e trazido à tona, e até nós sabemos que não é Yahweh, né? A primeira pessoa que desenvolveu essa pesquisa no Brasil, da origem do tetragrama, num livro publicado, foi até o professor Fábio Sabino, aonde corretamente ele vai falar que a pronúncia correta é Iavá. E assim também Daniel Fleming, um acadêmico internacional, chega à mesma conclusão, analisando a questão gramatical, fonética, Iavá. E aí depois é que vai ganhar, posteriormente avançando, Yahweh. Só que não tem nada a ver com uma divindade em um primeiro momento. Em um primeiro momento é só uma designação do Chasso,
que também são descritos em documentos egípcios, rodeando essas terras, Edom, ali proximidade do Monte Seir. Então, obviamente, Yahvé é um deus tribal, guerreiro, de origem árabe-cananeia. Esta é a origem de Yahvé. É a maior probabilidade. Tem a hipótese midianita, tem outras hipóteses também, mas essa é a mais, vamos dizer assim, segura, porque temos muitas atestações e muitas evidências, tanto bíblicas quanto a partir do Chasso. Essa descrição teofônica colabora com a ideia de que, numa antiga tradição, Yahvé veio do sul da Transjordânia, na região desértica de Edom. Em Gênesis 25, 19 ao 34, o patriarca Jacó, lido na tradição como o antepassado de Israel, e Esaú, antepassado de Edom, são irmãos. Talvez o culto para adoração a Yahvé foi introduzido em Israel pelos edomitas ou por seminômades dessas áreas desérticas. Midian aparece também como indício das origens do culto javista ou iauísta. É o que nós vemos no livro do Êxodo, capítulo 2 ao capítulo 4. Mas a discussão sobre esse tema na pesquisa bíblica ainda carece de consenso. Vamos parar por aqui. Para o vídeo não ficar muito longo, daremos continuidade a este estudo das origens de Yahvé em um próximo vídeo. Também vamos estudar aqui a obra de Thomas Homer e de outros escritores que falam acerca deste tema. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Professor Carlos Alexandre Costa. Um abraço a todos.